anos, então assim, já passou por um aniversário, a gente viveu para um momento assim, mas pra gente é maravilhoso poder estar vivendo isso, poder estar dando nosso testemunho aqui, como que servir o alcance gravado com todo mundo. E a gente espera que venha muitos e muitos anos, que a gente possa estar participando de muitos e muitos anos dentro da alcance. É só gratidão a Deus, pela vida de cada um aqui, com os pastores, e vamos assim, que Deus te faça. Chegamos há pouco tempo, há 3 meses, já chegamos numa parte de aniversário, para a gente é uma alegria, estar fazendo parte desses 14 anos, e precisamos ser úteis nesse aniversário e para os próximos anos. Ser voluntário, continuar sendo voluntário, servir a Deus, servir a Deus na igreja, os projetos sociais, crescer espiritualmente. Bom, a alcance ela foi um divisor de águas na nossa vida, né? Desde o momento que a gente começou a visitar e desde o momento que a gente foi virando roupas e tal, contar todos os milagres que já aconteceram nesses 2 anos e meio, vai faltar tempo. Mas um dos maiores que Deus já fez pra gente é a nossa filha, né? A Sônia, que tá aí, que perante os homens ela é impossível de nascer. Mas Deus é maravilhoso o tempo todo, então a nossa expectativa é crescer junto com a igreja cada vez mais e mais, e assim fazer parte cada vez mais dessa casa. Que a gente sente que a gente se sente pertencente à igreja, pertencente à família Alcance, e que a gente vê que nesses 14 anos foram muitas histórias, muita construção no reino. A gente espera que possamos ficar aqui muitos e muitos anos, se Deus quiser, até a volta de Jesus, porque não pretendemos sair. E a gente é muito grato pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. A gente procurou muito tempo uma igreja para chamar de casa, e com certeza a gente achou aqui, se Deus quiser, vai ficar muitos e muitos anos ainda, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, quem está feliz, aleluia, amém, queridos. 14 anos, nós estamos entrando na adolescência, glória a Deus, aleluia, amém, e vocês fazem parte disso também. Então eu queria que você desse uma salva de palmas, para você, você membro, você que nos visita, você que é Alcance Piraquara, para nós. Nós somos a igreja do Senhor, e glória a Deus pela vida de cada um aqui, Nós fôssemos ficar falando nas histórias, de como começamos, das pessoas que estavam envolvidas e estão envolvidas até hoje, Nós passaríamos muito tempo, e nós queremos agradecer a Deus, olhando para trás, com alegria, porque vendo o que Deus já fez, mas também olhando para frente com esperança, sabendo aquilo que Deus vai fazer ainda mais, nas nossas vidas, amém? Glória a Deus! Aleluia, é uma alegria. Eu queria conhecer você que nos visita hoje pela primeira vez, se você visita a nossa igreja hoje pela primeira vez, eu queria que você erguesse sua mão. Nós queremos, glória a Deus, ali também, ali. Uma salva de palmas a esses irmãos, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Essa festa também é para vocês, vocês são parte disso também, e nós te ergue mais um pouquinho a mão, os voluntários estão pedindo para você erguer mais um pouquinho, para te entregar eles vão te entregar uma caneta ali, vocês vão te orientar, nós queremos conhecer vocês melhor, amém? É uma alegria. Irmãos, hoje é um tempo de festa, é um tempo de alegria,
E nós queremos agora, nesse momento, fazer algo muito especial. Queria chamar aqui rapidinho, né, o Teio e a Adriane, né? Então, queria chamar eles aqui à frente. Glória a Deus. A história desse casal é uma história muito linda, né? O que Deus tem feito na vida deles. Já pode subir aqui, ó. Né? Esse casal, foi tudo muito rápido na vida deles, né? O Senhor eles foram encontrados pelo amor de Deus, né? E eles resolveram mudar a vida deles, eles decidiram tomaram uma posição, né? Se batizaram, fizeram o retiro de integração, e agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós vamos hoje abençoar, né, a aliança. Eles casaram, né? Se casaram, e nós aqui, como igreja, queremos honrar, né, esse momento, abençoando, né, as alianças, fazendo a bênção das alianças. Nós vamos, né, vamos comemorar depois, mas assim, uma bênção, né, como igreja. Eu queria que você pudesse fazer esse momento junto, né? Nós como comunidade, né, nós como igreja, podemos fazer esse momento tão especial, né? A palavra de Deus fala sobre isso, sobre o casamento, a união, né? Deus ama isso, e assim, é muito gratificante. E eu falei ontem para vocês, é inspirador o que Deus tem feito na vida de vocês. Vocês inspiram pessoas, né? Tomar uma decisão, né? De se batizar, de se integrar à igreja, de buscar o Senhor, né? De acertar a vida conjugal de vocês. E assim, é uma honra, né? Nós podemos fazer parte disso. Nós queremos orar, abençoar a vida de vocês. Queria chamar a pastora Daiane também, né? E você, como igreja, também pode fazer isso. Amém? Vamos abençoar a vida deles aqui. Não sei se o pessoal, para tirar foto, não quer tirar o púlpito aqui. Amém. Mas vamos orar aqui, então. Amém. Vamos orar pelas alianças aqui, então, fazendo um ato, né? Consagrando ao Senhor esse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Teio, da Adriana, Senhor Jesus, pelo sim que eles deram ao Senhor. Ó Deus, por esse momento onde eles entenderam, Pai, ó Deus, o princípio, a bênção do Senhor sobre essa união, sobre esse casamento, Deus. Ó Deus, e nós oramos agora como igreja, abençoando esse momento, selando, Pai, ó Deus, aqui na terra, aquilo que é no céu, Senhor. Deus abençoa-os, Pai, prospera. Ó Deus, nós oramos, Pai, sobre a vida desse casal, a bênção do Senhor, sem medidas, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Ó Deus, sobre a estrutura familiar. Deus abençoa, Pai, essa união, esse casamento, Senhor, que hoje está sendo, Pai, selado aqui na terra. Deus, nós oramos e te agradecemos e vemos a mão do Senhor sobre a vida deles. Temos convicção e certeza que esse casal, Pai, tocará vidas, abençoará vidas, Senhor Jesus, pelo testemunho daquilo que o Senhor tem feito e vai fazer sobre eles. Por isso, nós como igreja abençoamos essa união, como Jesus abençoa. Em nome de Jesus nós oramos, a glória e honra do Senhor. Amém e amém. Então, você pode pôr, né, a sua esposa aí. Aleluia. Pode dar o beijo, né? Casados para... Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, agora é festa. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Depois tem as fotos lá, né? Amém. Aleluia. Irmãos, eu queria já liberar as crianças também para o seu culto. Você, Ministério Infantil, está liberado. Você que nos visita, à minha esquerda, ao fundo aqui tem o fraldário. Nós temos o berçário ali, se você precisar levar sua criança de colo. Aleluia, amém? Glória a Deus. Queridos, é uma alegria, comemorar o nosso aniversário com aquilo que Deus tem feito, Ontem tivemos uma palavra abençoada do nosso pastor Milton, foi uma benção. Quem foi abençoado ontem? Aleluia, glória a Deus. E hoje, temos convicção e certeza que também seremos. Queria
chamar o pastor Marcelo aqui. Uma salva de palmas a Jesus pela vida do pastor Marcelo. Também queria honrar a vida da pastora Heloísa, que está com ele aqui, a esposa do pastor Marcelo, né? Pastor Marcelo e a pastora Heloísa são pastores na Alcance de Curitiba, né? O pastor Marcelo é responsável pelo ensino, né, da Alcance Curitiba lá, pelo Ministério Alcance Saber. E também, né, nós, né, bebemos dessa água, né, dessa fonte, né? Nós temos aqui o nosso estudo bíblico, nossa escola bíblica às segundas-feiras também, né? E glória a Deus pela vida, né, do pastor Marcelo, pastor Luiz, pela dedicação e amor, que certamente nos abençoa aqui também em Piraquara. Amém? Vamos orar pela vida dele aqui. Jesus, te agradecemos, Senhor. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Certamente hoje o Senhor nos abençoará, Pai, através da vida do seu filho. Deus, usa a vida do pastor Marcelo como o Senhor tem usado, Pai. Ó Deus, que ele possa mais uma vez, Pai, ser um instrumento do Senhor para nós. Nós oramos, Pai, e já abençoamos a sua casa, sua família, seu ministério, Pai, seus sonhos e projetos. Nós oramos, Pai, sobre que o Senhor venha recompensá-los ainda nessa vida, porque temos certeza e convicção que algo grande e maravilhoso o Senhor já preparou para eles na eternidade. Pai, usa ele, Pai, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor Leandro. Você está feliz com Jesus? Você está feliz por esses 14 anos? Imagina a minha alegria, a minha honra, como diz a canção, por estar aqui nessa data querida. Estou realmente muito honrado, muito grato a Deus de estar com vocês, celebrando, olhando. Estava ali vendo as fotos que contam um pouco da história de vocês. Tenho convicção de que os que estão desde o início, né, têm vivas muitas memórias, recordações, muitas coisas especiais que o senhor fez. Vi ali o pastor Leandro uniformizado, mas parece que não é um bom assunto, não é algo para ser muito celebrado, enfim. Né? Estou aqui acompanhado da Elô, da minha esposa. Nós temos 2 filhos, a Sara e o Davi, são adolescentes, pré-adolescentes. A Sara está lá em Curitiba agora servindo como voluntária. O Davi, teoricamente, está em casa estudando, a confirmar. Chegando em casa, vamos ver se a tarefa está feita, se o quarto está arrumado, enfim, porque amanhã é dia de escola. Mas nós estamos aqui, né? Feliz, soube que ontem o pastor Milton, a quem eu admiro tanto, esteve com os irmãos. Imagino que ele deva ter feito algumas referências sobre sua beleza, porque ele sempre faz. Eu acho que eu nunca vi o Milton pregar uma palavra, dar uma coisa que ele não diga, né, do quão destacada é a sua beleza. Tal. Eu imagino que a mãe dele tenha dito muito isso, dito muito para ele sobre a beleza. Ele sempre fala, né? Então eu não vou fazer comentários a respeito da minha, porque não chega aos pés do nosso querido pastor, mas uma alegria, um privilégio. Então desde ontem os irmãos estão, né? Não se trata, queridos, um aniversário, né, celebrar o aniversário da igreja. O pastor Luciano sempre diz que na Bíblia não tem lugar nenhum dizendo que a gente tem que comemorar aniversário, nem nosso, nem da igreja, mas também não tem lugar nenhum dizendo que não pode. E quando nós celebramos, não se trata de você honrar, de você necessariamente celebrar a instituição, né, a organização como um todo, mas é um tempo de agradecer e louvar a Deus por aquilo que Ele está fazendo nesse lugar. É registrar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor por aquilo que Ele está fazendo em nós e a partir de nós. Então é sim um momento, e é sim muito importante nós, um dia como hoje, agradecermos ao Senhor, né, renovar os nossos sonhos, os nossos projetos e sonhar aquilo que o Senhor fará nesse lugar e a partir desse lugar, aquilo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, para que se estenda a outros e que a obra do Senhor e que o nome de Cristo avance e seja glorificado. Amém por isso? Queridos, quando você vai trazer uma palavra, por mais que eu esteja numa alcance, eu estou em casa, né? Conheço irmãos, já estive aqui, mas você, em regra, quando você visita a casa de alguém, você não corrige o filho dos outros. Né? É algo que é uma ética entre os pastores. A não ser que o senhor dê uma palavra muito específica. Um culto de aniversário, em regra, você tem ali aquela palavra já também preparada. Mas interessante que essa semana, o senhor, de uma maneira assim, muito vívida, eu entendo, né, já há alguns anos caminhando com o Senhor e
fazendo uso do ministério da palavra, quando o Senhor dá uma palavra que não é necessariamente apenas para mim, né, uma ministração individual, algo personalizado para mim, mas quando o Senhor me dá algo que já vem assim, como se assinado ou assinalado, olha, isso não é só para você, isso é algo que eu quero que você ministre. Geralmente isso já vem assim, um esboço meio pronto, e essa semana foi interessante, eu estava pensando nesse texto que eu vou ler com vocês. Muitas palavras que o Senhor me dá, elas vêm das minhas perguntas. Eu gosto de me sentar diante de textos que eu tenho dificuldade, ou que eu tenho assim, eu olho para eles e digo assim, poxa, tem algo aqui que eu não sei explicar, que eu não entendo exatamente, ou algo que chama a atenção. Então, quando eu me sento para meditar sobre aquilo, muitas palavras nascem, vêm ao meu coração dessa forma. Essa é uma delas, e logo me explico exatamente, né, em que momento aqui eu olhava e dizia, poxa, mas isso aqui parece algo diferente. Enfim, eu quero ler. Então, por que eu estou dizendo isso? Né, porque eu estou entendendo que o Senhor preparou essa palavra para nós, para vocês. É algo que de mim mesmo, eu talvez fizesse uma outra palavra, mas tenho convicção de que o Senhor tem uma palavra preparada para o seu coração. Glórias a Deus por isso. Então olha para a pessoa ao teu lado e fala assim, abra os seus ouvidos e o seu coração. Na verdade você tinha que dizer isso para você mesmo, mas ia ficar estranho você se autodizer, né? Você não está aqui para apenas observar aquilo que o Senhor vai falar a outros, mas que o Senhor fale ao seu coração, como Ele falou comigo. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, dos versos 1 a 5. Profeta Jonas 3, 1 a 5, diz o seguinte, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando, daqui 40 dias Nínive será destruída. Essa era a proclamação que ele fazia. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiam-se de pano de saco. Até aqui. Bem, todos nós trazemos nos nossos corpos alguma marca, alguma cicatriz. Imagino que você, quando eu uso a expressão, olha, você tem alguma cicatriz, você já imediatamente identifica, realmente, eu tenho alguma marca, né, no meu corpo. E quando eu digo a você sobre cicatriz, e você identifica que você tem alguma cicatriz dentro do seu corpo, isso traz uma memória boa ou ruim? Essa cicatriz é fruto de algo que foi traumático, que foi doloroso, ou traz uma boa recordação? Mas como assim uma boa recordação? Existem boas cicatrizes? Sim, acredito que existem más e boas recordações a partir de uma cicatriz. Mas me parece que na maior parte das vezes nós relacionamos uma cicatriz a alguma marca ou algum evento ruim, traumático, né? Então eu, por exemplo, eu tenho uma cicatriz, dentre algumas, mas uma que sempre me faz lembrar, é uma cicatriz que eu tenho aqui nesse meu joelho esquerdo, uma cicatriz relativamente grande, né? Que é fruto de uma certa peripécia. Eu tinha ali meus, 14 anos, tal. Estava andando na rua, passando do lado de uma escola que eu estudava, inclusive, e ouvi que tinha uma turma jogando bola dentro da escola. E eu identifiquei que era a minha turma, né? E dei um grito, ei, quem está aí? Eles, somos. Eu falei, eu também quero jogar. E eles, vem para cá. Só que eu estava, né, então assim, do outro lado do muro, e quando eles falaram, vem para cá, para eu entrar, e eu fiquei louco, porque assim, se tem uma coisa, se o pastor Milton é bonito, eu sou bom do riscado. Entendeu? Do futebol, né? Eu falei, eu preciso ir ali dar o meu show, né? Como diz o cantor, o Salazar, diz assim, humildade é pro altar. E quando ele fala sobre churrasco, na churrasqueira eu dou show. Humildade é pro altar, no campo eu dou show, né?
corre para cá. E eu pensei comigo, bom, eu estou aqui do lado da quadra, eu tenho que correr até a esquina, virar a esquina, correr até o meio da quadra para entrar na escola pela porta da frente, para daí chegar. Já passaram 5 minutos, já dava para eu ter feito uns 2, 3 gols em 5 minutos. Falei, vou cortar caminho, vou pular o muro. Era um muro bem rústico, tal. Subi ali e tal, e aí estava com um short ali, tinha o muro, não tinha o acabamento, tinha ali algum, sei lá, talvez um pedacinho de ferro, uma pedrinha ali, com o cimento e tal, e aí acabou que machucou e fez um corte até relativamente grande, mas como ele foi fruto de uma desobediência, sei lá, né, eu fiquei constrangido, não quis mostrar aquilo para minha mãe, para os meus pais e tal, e ficou do jeito que estava. Deveria ter sido dado alguns pontos, não foi dado, e depois cicatrizou e ficou uma cicatriz bem grande. Então, eu olho para essa cicatriz e eu tenho, né, quando eu olho para ela, eu tenho uma convicção: não é bom você pular um muro, entre sempre pelo portão. Eu olho para essa cicatriz e digo, eu tenho autoridade nesse assunto, né? Aqui eu carrego uma marca. Mas você diz assim, poxa, mas existem marcas, cicatrizes que são boas? Bem, eu tenho uma outra história nessa mesma escola, ali, talvez entre o primeiro e o segundo ano, do que na época era o segundo grau, hoje parece ter outro nome, daqui, né? A gente já não sabe. Quando eu estudava na escola, não tinha 9º ano, não tinha ensino médio, era primeiro grau, segundo grau. Mas eu lembro que ali no primeiro ano do segundo grau, do ensino médio, no primeiro dia de aula, a professora de educação física, ela fez assim uma medição, ela nos pesou, os alunos, mediu a estatura, tal, para ter um registro. E eu me lembro que quando nós tivemos o primeiro dia de aula do segundo ano, eu havia crescido quase 15 centímetros. Foi aquilo que eles chamam de o estirão, né? Eu tenho hoje 1,86 m, eu era baixinho. Em um ano eu explodi. E isso deixou algumas marcas, cicatrizes aqui na minha costa, nas minhas costas, tal, que me parece são marcas de crescimento. Lembro de ter muitas dores naquele ano, porque estava crescendo, né? Segundo minha mãe, comia como um servente de pedreiro haitiano, né? E cresci bastante. Então eu olho para essas marcas, essas cicatrizes, e elas já trazem boas memórias, recordações. Talvez muitas irmãs aqui, ou algumas irmãs aqui, quando pensem em cicatrizes, lembrem-se talvez de uma marca que tenha no seu corpo, mais ou menos na linha do abdômen, um pouco abaixo de onde internamente está o seu útero, pode ser que haja ali uma pequena marca de uma incisão, de uma boa recordação, porque é onde são feitas as cesáreas. Segundo a minha esposa, ela diz que parto normal para ela é a cesárea, porque você marca o dia, você dorme, alguém tira a criança, fecha, volta para casa e diz, para mim normal é isso, o jeito natural é o que é o esquisito. Mas enfim, essa é uma teoria, acho que não é muito sustentada pela ciência, mas é a opinião dela. Mas ela tem essa marca aqui da cesariana, foram 2, né, uma sobre a outra, então, ainda que discreta, ainda que muito bonitinha a marca, mas está ali. E quando ela olha para aquilo, ela certamente se lembra, né, desse momento, desse dia, o dia do nascimento dos nossos filhos, que foi um dia muito especial, muito feliz. Por que estou falando sobre cicatrizes? Por que estou falando sobre isso, sobre marcas? E por que li esse texto? Parece que ainda não faz, né, não há aqui alguma conexão. Mas deixe eu dizer a você por que estou falando sobre isso. Porque eu acredito que esse texto, ele está falando sobre alguém que trazia marcas, cicatrizes do seu corpo. Nós, quando fizemos a leitura, o livro aqui do profeta Jonas, nós lemos o capítulo 3. E a leitura já começa dizendo assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, porque ela já tinha vindo pela primeira vez. E ela veio no capítulo 1, e uma palavra que veio muito parecida com aqui a segunda vez. No capítulo 1 de Jonas, está dito assim, veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. E a palavra era exatamente a mesma. Vá a Nínive, a grande cidade de Nínive, e ali anuncie que haverá juízo sobre aquela cidade. E a sua palavra, a sua pregação é no sentido, não de simplesmente informá-los que haverá juízo, mas no sentido de que dar-lhes uma oportunidade de arrependimento, porque caso eles se arrependam, eu não executarei o juízo que já está determinado que será feito. Só que Jonas, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, se você estuda a palavra de Deus, você sabe
as razões que o levaram a se negar a obedecer ao Senhor. Quando Jonas recebe essa palavra, ele tem uma crise, ele diz: não vou fazer isso, jamais farei uma coisa dessa. Talvez você se pergunte, né, você que não conhece bem a história, mas por que o profeta, ao ouvir a palavra do Senhor, porque ele decide no seu coração, ele não vai a Nínive, ele desce a uma região portuária, uma cidade chamada Jope, e pega um barco para uma cidade chamada Tarsis. Então imagine o seguinte: Jope está aqui, né, numa região portuária, Nínive está onde hoje seria o Iraque, está à direita de Jope, a cidade de Nínive. Tarsis é onde seria a Espanha, exatamente o contrário. Ele recebe uma palavra, vá a Nínive, mas ele vai até o porto e vai para ir a Tarsis. Ou seja, ele se ausenta, ele desobedece a palavra de Deus, ele se recusa a obedecer o Senhor. E por que ele se recusa a obedecer o Senhor? E aí você precisa rapidamente, nós precisamos rapidamente entender o contexto histórico. Nós estamos vivendo um momento, né? Você sabe, após o reinado de Salomão, o reino de Israel, ele passa por uma grande divisão, ele era um reino unificado, único, mas após, né, a morte de Salomão, quando o seu filho vai assumir o reino, há ali uma cisão, há ali toda uma situação, né? 10 tribos formam um reino à parte, são agora 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul é o reino de Judá, o reino do norte é o reino de Israel. A partir desse momento, quando você lê a Bíblia, inclusive, você tem ali alguns desafios de leitura, porque ora, né, você tem um profeta profetizando, que são contemporâneos, um está profetizando ao sul, o outro profetizando ao norte. E o reino do sul, ora teve bons reis, ora teve maus reis, diferente do reino do norte, que sempre teve maus reis. Todo profeta que profetizava para o reino do norte, o reino de Israel, trazia palavras de advertência e juízo. Vez ou outra, os profetas que profetizavam para o reino do sul estavam diante de um bom rei. Então, você tinha essa alternância. O profeta Jonas foi um profeta que atuou e serviu no reino do norte, no reino de Israel. E qual é o contexto? O que é essa cidade de Nínive? Nínive é uma cidade, é a capital do reino assírio. E se você, novamente aqui, né, lhe recomendando e lhe inspirando a estudar a palavra de Deus, se você estudar a palavra de Deus, você verá que é exatamente o reino assírio que virá a destruir o reino de Israel. Vai invadir, né, a Samaria, a capital do reino do norte, e vai aniquilar Israel da história. Israel será miscigenado, e aí os samaritanos virão exatamente de toda essa confusão, história para outro dia. Mas nesse contexto, ali o povo de Nínive, o reino assírio, já estava em guerra e em demanda contra Israel. Então, na prática, queridos, o que é que Deus estava falando para Jonas? Jonas, eu quero que você faça o seguinte: sabe, Nínive, eles são um povo mau, e eu quero executar juízo sobre eles. É a hora que Jonas deve ter feito: yes, aqueles miseráveis agora se verão com o nosso Deus. Senhor, manda fogo, faz que nem Sodoma e Gomorra, que morra todos aqueles infelizes. Mas o Senhor diz: eu quero que você vá lá e pregue a possibilidade de arrependimento. E aí Jonas tem uma crise. Não, mas aí o Senhor está de brincadeira. O Senhor quer me usar para dizer: ei, e olha, Deus, eu te conheço, você é Deus longânimo, misericordioso, eu vou começar a falar ali do teu amor, da tua misericórdia, é capaz de um ou outro ali se converter, ou quem sabe até acontecer algo, e o Senhor não eliminar esse povo, e esse povo tem que morrer. Porque imagine, esse povo, é como se fôssemos bem contemporâneos, né, com o que tem acontecido hoje. É como se o Espírito Santo visitasse alguém ali na Ucrânia e dissesse assim: vá até Moscou e pregue ali para aquele povo. E aí quando você faz você dá uma olhada ao seu redor, você pensa: mas essa terra foi destruída por eles, as nossas cidades estão destruídas, os nossos filhos foram mortos, as nossas mulheres foram violentadas, as nossas crianças foram raptadas, e você quer que eu vá pregar para eles? Então é esse o contexto, né? E aí, não estou justificando, como na expressão moderna, passando pano para Jonas, mas estou trazendo um contexto.
as razões que o fizeram olhar para isso tudo e dizer, não conte comigo, né? Mande outro. Foram essas. E então, Jonas, você conhece bem, quem já nasceu na igreja aqui, quem já participou em algum momento da sua vida de ministério infantil, ou deu aula em ministério infantil, já fez 1 milhão de pinturas sobre uma pessoa dentro de uma baleia, conhece todas as musiquinhas possíveis sobre Jonas, né, e todo esse contexto, e aí você conhece a história, ainda que você não conheça a Bíblia muito bem, você já ouviu essa história. Jonas então entra nesse barco que vai para Tarsis, e de uma maneira sobrenatural, uma grande tempestade acomete aquele barco. Jonas desce para o porão do barco para dormir, chama a atenção de todos. Como é que pode, num contexto de desespero como esse, alguém estar no porão do barco dormindo? Chacoalham Jonas e dizem, ei, quem é você? Ele diz, eu sou Jonas. O que você está fazendo aqui? Como você pode dormir? E ele se entrega, ele diz, é que eu estou fugindo do Deus vivo. E aí o pessoal olha e fala assim, então é isso que está acontecendo. Isso explica por que dessa tempestade terrível e inexplicável. E nós já aliviamos a carga do navio, nós estamos aqui desesperados e você está aí nessa condição. Para tirar, né, toda e qualquer possibilidade de erro, eles fazem ali um tipo de ritual ali, lançar sorte, que é basicamente, né, fazer ali um jaquempô gospel, alguma coisa assim, olha, né, um unidunité, o culpado é você, e deu em quem? Jonas. E ele disse, não tenha dúvida, sou eu mesmo. Sou eu esse culpado. Tudo isso que está acontecendo aqui certamente é porque o Deus vivo, que vocês não conhecem, mas o Deus que eu sirvo, Ele é quem está promovendo tudo isso, porque eu estou fugindo dele. E agora o que fazemos? O próprio Jonas dá a sentença, ele é um réu confesso, ele diz, só tem um jeito, me joguem no mar. Mas como assim jogá-lo ao mar? Não, vamos tentar retornar, não vai funcionar. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. E então, a tripulação desse navio, desse barco, toma Jonas, ainda no contexto da tempestade, joga Jonas ao mar. E é curioso porque a Bíblia registra o espanto com que esses homens lidam com a situação. Imediatamente ao lançar Jonas ao mar, a tempestade se aquieta, se acalma, e acontece então aquilo que chama tanto a nossa atenção, o registro sobrenatural de que um grande peixe, se uma baleia, né, nós não vamos entrar nessa discussão exatamente agora, mas que um grande peixe então come Jonas. Eles não teriam ali, não acredito que eles tenham, ao perceber a situação, tinham sequer assim, passado nem de longe na cabeça naqueles marinheiros, né, que Jonas não tenha sido devorado, mas que ele tinha sido, né, levado ao ventre daquela baleia para ali ficar guardado. Eles olharam para aquilo e a declaração que fazem é, uau, que coisa impressionante. E certamente, queridos, essa viagem precisou ser abortada, apesar do problema ter sido resolvido. Mas veja, a carga já não estava mais à disposição, eles já não tinham mais. Imagino, e aqui estou fazendo uma conjectura, ok? Como gosta de dizer o pastor Luciano, nós não afirmamos certeza naquilo que a Bíblia não tem clareza. Mas eu vou dizer por que estou fazendo essa conjectura. Enfim, imagino que eles tenham retornado e a situação ficou então, essa história, que para muitos deveria ser uma história de pescador. Você que é pescador, não minta, irmão. A Bíblia diz, aquele que mentia, não minta mais. Mas pastor, não é que a gente mente, a gente aumenta um pouco, porque realmente o peixe, assim, é que eu não consegui tirar da água, mas olha, se eu tivesse, ele realmente era, né, como diz outro assim, desse tamanho, mas desse tamanho não, o olho dele era desse tamanho, né? Essa história de pescador talvez, né, virou então uma história interessante a ser contada. Olha, estávamos num barco, e com certeza esses pescadores passaram a falar sobre aquilo que tinha acontecido. Muito bem, para nós aqui corrermos e você finalmente entender a razão de estar fazendo toda essa introdução. O texto diz o seguinte: veio então agora pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. Jonas foi então levado à barriga desse grande peixe. A Bíblia registra que por 3 dias ali esteve. Como? É sobrenatural, né? Isso realmente desafia a sua fé. Como ele esteve na barriga do peixe? Ele se alimentou? Certamente não. Como ele respirou?
o Senhor, enfim, aqui a nossa fé aqui, ela entra em ação. Se está registrado na palavra de Deus, o pastor Luciano também gosta de dizer o seguinte: se a Bíblia dissesse que Jonas comeu peixe, eu acreditava, quanto mais o contrário. Mas Jonas passa 3 dias, por alguma razão, muito interessante, esse peixe agora, acho que Jonas, né, a gente brinca assim, ele era tão esquisito, tão errado na vida dele, que ele começou a dar náusea no peixe. O peixe precisou vomitar, Jonas. E interessante que ele vomita, como diz a Bíblia, numa praia, e essa praia, ela seria exatamente ali, estaria apontando para Nínive, ou seja, ele passa os 3 dias na barriga do peixe, e ele finalmente é trazido próximo à região de Nínive, e a leitura que nós fazemos, ela se inicia exatamente desse ponto. Veio então a palavra do Senhor a Jonas. Imagina que esse cara está, né, olhando para si, imagina o cheiro de peixe. Imagina, a Bíblia diz que as algas, né, elas se enrolavam sobre a sua cabeça. Imagina o contexto, esse camarada tentando entender o que estava acontecendo, né? Meu Deus, eu fiquei 3 dias dentro da barriga de um peixe, eu fui comida de peixe. Mas estou aqui. E então vem a palavra do Senhor a Jonas: ei, então, de novo, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ali uma palavra de juízo que eu tenho. Mas agora, bom, depois dessa, né, irmão, nem, né, eu e você, né, não há quem não obedeça. Bom, se aconteceu isso, imagina. Mas agora Jonas vai. Mas ele vai contrariado. E por que eu sei que ele vai contrariado? Porque o registro bíblico é o seguinte: o registro bíblico é, a grande cidade de Nínive, ela demandaria ao menos 3 dias de caminhada para se percorrer toda a sua extensão. E diz o registro bíblico que ele fez isso em 1 dia. Das duas, uma: ou fez correndo, e temos aí um bom maratonista, ou não foi por todos os cantos da cidade. Pegou a rua principal, a avenida principal, quem sabe a praça principal da cidade, e trazia consigo uma única declaração. A palavra do Senhor diz que Deus daria a ele uma palavra de juízo, mas ele resumiu a palavra e ele só dizia o seguinte o tempo todo: daqui 40 dias Nínive será destruída. Daqui 40 dias Nínive será destruída. E o povo devia olhar para aquilo e falava assim: destruída por quem? Quem é você? Por que será destruída? Você percebe que Jonas faz aqui, ele obedece, enfim, a palavra do Senhor, mas de uma maneira muito parcial, com muita má vontade, faz mal feito aquilo que o Senhor manda ele fazer. Mas quando eu digo para você que por vezes eu me coloco a ler alguns textos e eles começam a trazer inquietação ao meu coração, à minha mente, era exatamente aqui o ponto. E eu dizia, pensava comigo: como pode uma pregação tão ruim, tão mal feita, ter dado tão certo? Porque diz o texto, porque, veja, os ninivitas, né, os assírios, não conheciam o Senhor, eles eram idólatras, tanto é que Deus queria destruí-los, dada a sua idolatria, dada a sua maldade, não queriam nada com o Senhor. E um doido, no período de 1 dia, o que deveria durar 3, começa a gritar: daqui 40 dias vocês serão destruídos. E se nós continuássemos a leitura do texto, diria assim, que essa palavra impactou a todos eles. O rei, ele emite um decreto, um jejum forçado obrigatório. Pessoas e animais, ninguém come. Diz que a cidade inteira se vestiu de pano de saco. Verdadeiramente houve um grande quebrantamento, e o Senhor, e esta palavra, esta pregação, não só deu certo, deu muito certo. E eu te pergunto, como? Como pode? Está aqui os pastores, né? A gente fica horas, dias meditando numa palavra, né? Esse Jonas me faz uma pregação dessa e dá tão certo. E sabe por que razões? Agora vou dizer para você, porque falamos sobre cicatrizes até aqui e onde queremos chegar com isso tudo. E agora também continuo fazendo uma conjectura. Como disse a você, o que aconteceu? Nós temos esse homem chamado Jonas atravessando a cidade. Qual o meu pensamento? Pescador, não, né? Já tem a fama da história de pescador. O que aconteceu? Esses pescadores devem ter retornado para o porto de onde saíram. E começaram a contar uma história. Gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Nós estávamos, e conta da tempestade,
do homem dormindo. Como é que era esse homem? Alto, baixo, ele era assim, assim, assado, tal. Você acredita que nós jogamos ele no mar, de repente, do nada? Porque assim, uma coisa, pescador, marinheiro, eles são sábios. Eles saberiam se vai chover, se não, se vem tempestade ou não. Eles não, né? Aquela tempestade tinha todos os indícios de algo sobrenatural, algo incompreensível. Eles falam, olha, um negócio inexplicável. Certamente, né, o Deus daquele camarada, daquele homem, ele estava por trás disso tudo. E nós jogamos aquele homem na água e a tempestade cessou. Sério, sério. Não está de brincadeira, não estou de brincadeira. Mas o mais incrível vem agora. Um grande peixe, um peixe que eu nunca vi. Um peixe que tinha tamanha envergadura, capaz de abocanhar inteiro, né? Completamente um homem vivo, engoliu aquele homem. E essa história está correndo. E de repente, tem um homem andando no meio de uma cidade. Eu não sei você, eu nunca estive, talvez haja aqui alguém que possa confirmar para mim, dentro da barriga de um peixe, talvez aqui alguém já tenha estado dentro da barriga de um peixe, mas certamente o suco gástrico de um peixe, certamente o processo a que Jonas se submeteu, né, foi submetido, aliás, certamente deixou algumas marcas no seu corpo. Ele trazia, sabe assim, eu quero imaginar, sabe assim, aquela pele branca, machucada, descascada, talvez queimada pelo suco gástrico do peixe. Talvez o seu cabelo caiu um pedaço, talvez o seu rosto, nas suas roupas certamente, sob farrapos. E de repente tem um homem andando. Arrependam-se porque em 40 dias a cidade será destruída. De repente o povo olha e fala assim, quem é esse? Que cheiro é esse? Parece que o homem cheira a peixe? Espera aí. O que são essas marcas no seu corpo? Esse é o homem que foi jogado no mar. Esse é o homem que foi engolido. Ele não morreu, ele ficou... Como ele sobreviveu? Espera aí. O Deus que esse homem está anunciando é Deus de verdade. Como nós podemos dizer isso? Olhem para ele. E eu acredito que quando Jonas caminhava, como é possível uma pregação tão mal feita, em tão pouco tempo, trouxe tantos resultados? Porque as cicatrizes e marcas que esse homem carregava atestavam que o que ele estava dizendo era verdade. Por isso, o tema... pastor, se você vai dar o tema agora, você só estava na introdução, nós vamos sair daqui tarde. Não, não vamos correr agora. Mas o tema da nossa ministração é: ofereça a Deus as suas cicatrizes. Ofereça a Deus, Ele pode usar as suas cicatrizes, assim como Ele fez com Jonas, assim como Ele usou de toda essa estratégia, essa situação, e esse homem marcado, que trazia no seu corpo, que carregava dentro de si as marcas de uma experiência com Deus, essas mesmas marcas, que talvez quando ele olhasse para si mesmo, sentia vergonha, sentia dor, sentia todo tipo de sentimento muito, muito esquisito, né? Eu sou um profeta e olha o estado que eu estou, olha o cheiro que eu estou. Era exatamente isso que Deus estava usando, para o louvor da sua glória, para dizer: ei, olha qual o poder do Deus que eu estou anunciando. Eu quero com isso então dizer para você que a pregação de Jonas, ela não foi apenas ouvida, mas ela foi vista e confirmada pelas marcas que ele trazia no seu corpo. E quando eu disse a você aqui que todos nós trazemos e temos no nosso corpo cicatrizes, o que é verdade, e cicatrizes que contam histórias, como eu disse, né, eu poderia dizer a qualquer pessoa, a qualquer jovem que queira pular um muro, eu poderia dizer: ei, se eu fosse você, eu não faria isso. E eles talvez dissessem assim: quem é você para dizer isso para mim? E eu mostraria o meu joelho e diria: vou te contar as histórias dessa marca. E essa cicatriz, ela traria autoridade, né? Todos nós, como já disse aqui, temos cicatrizes, mas eu acredito que também a sua história tem cicatrizes. Cicatrizes essas, se eu não sei se você, ao olhar para elas, o quanto elas trazem alegria, o quanto elas trazem tristeza. Se elas trazem lembranças de uma vitória, se elas trazem lembranças de uma dor ou de uma queda. Mas fato é que as cicatrizes estão aí. E o que eu quero dizer a você nessa noite é: Deus pode usar essas cicatrizes para o louvor da sua glória.
Mas eu queria começar dizendo primeiro, né, o seguinte, ponto 1, não precisa ser sempre do pior jeito. Então, deixa eu me explicar aqui. Porque às vezes fica a impressão, né, de que a coisa tem que ser sempre, né, assim, muito ruim, para que você tenha autoridade e que você tenha um testemunho para contar, né? Deixa eu fazer uma afirmação aqui para você. Porque você olha toda essa história e você diz assim, uau, Deus foi assim cirúrgico, né? Olha o plano de Deus, olha como Deus determinou que as coisas fossem feitas para que exatamente a pregação de Jonas fosse tão impactante. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, não foi Deus que mandou Jonas desobedecer. Jonas desobedeceu porque quis desobedecer. Não, espera aí, pastor. Deus não está no controle de todas as coisas? Deus está no controle de todas as coisas e Deus usa a seu favor todas as coisas, mas não foi Ele que mandou Jonas fugir. Até porque a Bíblia vai dizer de outros homens que também receberam uma palavra igual a essa. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, que também chegaram em cidades, que não foram comidos por peixes, mas ao chegarem em cidades, pregaram o evangelho de Cristo e a cidade também se converteu. Então o jeito de converter uma cidade não é necessariamente você ter que ficar 3 dias na barriga de um peixe. Deus nunca mandou que Jonas desobedecesse, mas Deus está no controle de todas as coisas, já a gente vai falar sobre, né, o pré-determinismo e a presciência do Senhor sobre todas as coisas. Mas sabe, exatamente por isso eu já tive assim muitas crises na minha vida. Se eu contar para você a minha história, eu posso me definir mais ou menos para você como aquilo que seria gospelmente falando, evangelicamente falando, de piá de prédio gospel. O que é um piá de prédio gospel? É o cara que é tataraneto de crente, bisneto de crente, neto de crente, filho de pastor, criado na igreja. Esse cara sou eu. Um dia quando eu falei assim, quer saber? Agora hoje eu sou vida louca, eu vou chutar o pau da barraca. Aquele dia eu chupei uma manga e tomei um copo de leite em cima. Eu falei, e aí? Quem que é o perigoso aí? Né? Vou me matar. Vou tomar, né? E ao que parece, chupar manga e tomar leite não tem nada a ver, né? Me caso com uma Nutella gospel também, filha de pastor, tal. E aqui vocês têm o retiro de integração também, tem? Sabe quando eu conheci o retiro de integração, ele me deu uma crise. Porque o que é legal no retiro de integração? Quem ainda não fez o retiro de integração, um dia vai fazer, ali nós ministramos a igreja, tal, sobre vários temas, vários assuntos. E qual é uma coisa que chama muita atenção e que é muito interessante do retiro de integração? Que as palavras, elas têm ali, né, elas abrem oportunidade para que as pessoas contem um pouco das suas histórias. E irmão, tem cada história que misericórdia. Eu ia ouvindo as histórias e falei assim, mas isso já foi crente? Gente, essa pessoa está aqui, prendam esse homem. Histórias, por exemplo, sobre adultério. Pastores contam histórias assim, de histórias terríveis. E aí você vai ouvindo essas histórias, e eu ia olhando e falo assim, gente, mas... E aí quando o cara termina de contar a história, e como Deus, né, trouxe cura, perdão, restauração, eu que já sou crente, já tataraneto e crente, eu falo assim, eu vou aceitar Jesus de novo. Porque a história de restauração dessa pessoa é um negócio sobrenatural. Mas junto vem aquela sensação de assim, poxa, que pena, eu não tenho uma história como essa. Eu nunca, graças ao bom Deus... dentre as reclamações que a minha esposa pode ter de mim, mas nunca fui infiel a ela, por exemplo. Não tenho nenhum relatório aqui, nenhum testemunho de adultério e de uma história de perdão de adultério. Sabe, falando do retiro de integração, recentemente eu entrei em crise, porque eu já ministrei todas as palavras, faltava uma, a palavra de paternidade, a palavra que você fala sobre a sua relação com o seu pai e tal. E 2 retiros atrás, antes do último, que quando foi esse que eu ministrei, a pessoa que ministrou é um irmão lá da igreja, um diácono, e ele conta uma história, o seu testemunho, e é daquele tipo que eu estou falando para você. O testemunho de paternidade dele era o seguinte, ele queria matar o pai e o pai queria matar ele. E aí você vê a história. E você vai ver e fala assim, meu Deus, e sair, imagina filho e pai brigando no bar, puxando faca, dando tiro, e depois se perdoaram e tal, e eu falo, meu Deus, que história maravilhosa. Aí no outro sim, Marcelo, você vai ministrar a paternidade. Eu, vixe, meu pai é um santo, o pai da minha esposa é um santo. Eu falo assim, então eu vou pensar em mim como filho, como pai.
Eu nunca quis matar o meu filho. Às vezes parece que não, mas assim, na prática eu não queria. Na verdade, a grande sinceridade é: eu estou disposto a morrer pelo meu filho. Olha assim, eu nunca quis matar meu pai. Eu estou disposto a morrer pelo meu filho. Como é que eu vou pregar alguma coisa? E na nossa cabeça fica essa crise. Essa foi a crise, essa crise me acometeu. E eu, graças a Deus, entendi no Senhor, e foi uma bênção, né? E sim, existem testemunhos, e o Senhor pode usar as histórias, as marcas e as histórias ruins de muitas pessoas para o louvor da sua glória, como Ele também pode, né? Qual foi a minha inspiração? Sabe quem, para mim, e eu sei que é para você também, além do belíssimo pastor Milton, o pastor que talvez toque muito a sua vida, é um homem chamado Luciano Subirá, amém? Ele também é do time do Piá de Prédio Gospel. Vai ouvir a história desse irmão, no sentido de que também foi criado nos caminhos do Senhor, e eu falei, opa, espera aí, uma palavra poderosa não está necessariamente conectada em todo o tempo, não diz respeito a mim, mas aquilo que eu carrego. Então eu posso sim tomar a palavra de Deus e com autoridade. Então eu não usei naquele dia, evidentemente, o testemunho de um filho e um pai que brigavam, né, fisicamente, mas de um pai que se oferece pelo seu filho, do amor de Deus, assim como eu amo meu filho. Quão maior é o amor do nosso Deus, que é um pai perfeito, e a palavra foi uma bênção. O que eu quero dizer com isso é, querido, calma, não precisa ser sempre do pior jeito. Sabe, existem algumas pessoas que têm uma história, por exemplo, como já dito aqui, de adultério nas suas vidas. E aí viveram uma grande restauração. E vocês têm sim um testemunho, mas não está autorizado ou não é exclusivo apenas daqueles que tiveram uma história de adultério em suas vidas, o direito de agora ministrar sobre a fidelidade no casamento. O que eu quero dizer com isso é que Jonas, ele foi engolido por um grande peixe, mas não precisava ser assim. Ele poderia ter ouvido a voz do Senhor. E como o Senhor faria? O Senhor daria estratégia, o Senhor daria as palavras. Eu gosto, tem um ditado que diz assim: a diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligência, dizem, é a capacidade que nós temos de aprender com os próprios erros. Então, por exemplo, eu não preciso subir de novo num muro para saber que pode dar ruim. Mas dizem que sabedoria é quando você aprende com os erros dos outros. Esse é sábio. Você não precisa necessariamente cair em todo tipo de pecado para então agora ser aprovado. Nós podemos ter sabedoria diante do Senhor. E as marcas, elas podem ser usadas pelo Senhor, mas nós não precisamos necessariamente nos ferir no processo, se nós nos permitirmos ser tratados e guiados pelo Espírito Santo. Mas, uma vez que nós estamos nos caminhos do Senhor, vivendo na sua vontade, e para todo o processo, a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E muitos de nós têm sim histórias de cura, de restauração. E agora o Senhor, Ele pode, pelo seu poder e graça, tomar a sua história em suas mãos e fazer de você um testemunho para a sua glória. Portanto, querido, o que eu estou querendo dizer com isso é, você não precisa, se você hoje é alguém curado, mas, né, por mais doloroso e constrangedor que tenha sido o processo que você viveu, mas você traz as marcas e você, às vezes, se sente inapto ou desaprovado a ministrar determinados assuntos, talvez você seja uma das pessoas mais aptas para fazer isso, porque você tem um belo testemunho e algo que você viveu que traz vergonha e dor ao seu coração, se colocado nas mãos de Deus. Pastor, cheira peixe fedido. Pois é, às vezes o Senhor pega pessoas que cheiram a peixe fedido para fazer delas um grande megafone daquilo que Ele quer falar. Sabe, queridos, mas guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração, não precisa ser sempre do pior jeito. Eu inventei aqui um ditado, né, que para ilustrar essa situação. Diz assim: Deus tem um plano e um destino para os seus filhos, mas há quem vai de barco e há quem vai de baleia. Cuidado, querido, você não precisa ir de baleia, dá para ir de barco também.
se nós andarmos no caminho, eu estou brincando, né, que eu sou lá, não estou querendo com isso me elogiar, mas apenas dizer que, quando eu digo que eu sou o piá de prédio, né, gospel, em muitas áreas da minha vida, graças a Deus, eu posso dizer, olha, não precisei de baleia, pude ir de barco, mas abra os olhos, querido, porque talvez caminhos, barcos que eu e você pegamos, que estão nos afastando da presença do Senhor, fatalmente chegarão num ponto em que o Senhor, para nos trazer para a sua vontade, para que se façam cumprir os seus planos e propósitos para a minha vida e para a sua vida, vai ter que nos jogar no mar, vai ter que um peixe nos engolir, vai ter que colher todas as consequências e todas as perdas, porque, querido, as marcas ficam. Deus usará essas marcas? Sim, porque Ele é Deus. Mas há pessoas sem essas marcas que têm uma palavra tão poderosa quanto a sua. Você não precisaria tê-las. Mas agora que as tem, ofereça-as ao Senhor. Amém por isso? Segundo, Deus usa os nossos processos ao seu favor. Olha que interessante o registro de Gênesis, capítulo 50, verso 20. Essa é uma fala de José. José está falando aos seus irmãos, há uma tradução bíblica chamada, né, a versão fácil de ler, esse é o nome da tradução, a versão fácil de ler, traduz Gênesis 50, 20 da seguinte forma: José está falando aos seus irmãos, após todo aquele contexto, quando ele revela a sua identidade aos seus irmãos, ele diz assim: vocês planejaram me fazer o mal, mas Deus utilizou o plano de vocês para fazer o bem, utilizou esse plano para salvar a vida de muita gente. Acredito que o texto de Romanos 8, 28, e vou lembrá-lo, o que diz o texto de Romanos 8, 28, é aquele texto que eu vou só dar assim a dica, né? Todas as coisas cooperam. Você já sabe que texto é esse. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um texto que precisa ser entendido, porque às vezes nós usamos de maneira equivocada esse texto. Ele me parece com aquele texto que diz assim, tudo dai graças, né? As pessoas leem tudo dai graças, elas confundem com por tudo dar graça. Como se, olha, você tem que agradecer por tudo o que te acontece. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que em todas as circunstâncias nós podemos ser gratos ao Senhor pelo seu cuidado com as nossas vidas. Mas não necessariamente por tudo. Então, se eu estou aqui andando, dou aqui bato o meu dedinho aqui, quebro o meu dedinho aqui no pé da mesa. Ai, Senhor, muito obrigado porque eu quebrei o meu dedinho. Não, não é disso que a Bíblia está falando. Ela está falando que no final desse dia, você poderá se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, obrigado pelo teu cuidado, a tua fidelidade na minha vida. Obrigado porque eu estou aqui, estou dedo quebrado, tudo bem. Mas o Senhor continua guardando a minha casa, guardando a minha vida. Então, quando o texto diz, né, porque há pessoas que, tomadas de extrema falta de sabedoria, né, às vezes fazem coisas terríveis. Imagine, né, eu já estive diante de situações em pessoas que estavam ali sepultando ou velando alguém e ouviram, infelizmente, de um crente muito, né, com muita falta de sabedoria, em tudo dar graças. Em tudo dar graças? Espera aí, está entendendo o que está acontecendo aqui, né? Mas ainda assim, nós podemos entender que em toda a situação, agradeça por isso. Não vou agradecer por isso, eu quero. Então o texto está dizendo que nós temos que ser gratos e confiar no cuidado do Senhor. Então quando o texto diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu quero fazer a leitura com você desse texto, né? Na verdade, a nova tradução internacional, a NVI, ela traduziu assim, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Precisamos discernir, querido, a diferença entre vontade de Deus, né, e a permissão de Deus. O que o texto está dizendo Deus tem o poder de, em todas as circunstâncias, agir e convertê-las para o seu bom propósito, mas que não necessariamente aquela era a forma que ele, desde o começo, determinou que assim seria. E aqui nós temos uma discussão teológica muito grande, muito complicada, difícil, complexa, muito mesmo, nós não vamos entrar nela, sobre o pré-determinismo e a presciência. Há muitos que entendem que Deus é um Deus pré-determinista. O que significa pré-determinismo? Que Ele determinou, Ele escreveu, e não há como fugir do rascunho daquilo que Ele escreveu e já está determinado para as nossas vidas. Aí você vai dizer, mas isso me parece certo.
Deus nos escreveu a nossa vida, a Bíblia diz que todos os meus dias foram escritos no seu dia. Mas a nossa compreensão sobre esse assunto é que o Senhor não é um Deus que predetermina de antemão todas as coisas, aqueles inclusive que Ele já predeterminou a salvação, você vai ser salvo, você não, mas que nós temos um Deus soberano que por sua presciência organiza o mundo, porque Ele já sabe, porque Ele é eterno, já sabe o antes, o agora e o futuro, e a partir de sua presciência, atua. Então, quando a Bíblia diz, todos os meus dias foram registrados, não porque Deus estava determinando como eles o seriam, mas pela sua presciência estava registrando como eles seriam. Fica difícil de entender, mas é isso. Ele não estava determinando como os dias seriam, mas por sabê-los e já tê-los vistos, estava registrando como esses dias seriam. Então, quando a palavra do Senhor diz que Deus age em todas as coisas, você vai dizer assim, uau, então quer dizer que aquilo que aconteceu com Jonas, aquilo que aconteceu com José foi bom? Não, o que a Bíblia está dizendo é que Deus converteu essas coisas em algo bom. E por que Ele fez isso? Porque agora essas pessoas se renderam à sua vontade. Porque Deus age em todas as coisas na vida daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Se você está fora da vontade de Deus, isso não é bom. Ou você nunca ouviu ou disse a alguém, isso que você está fazendo não é a vontade de Deus para a sua vida. Então eu não posso dizer que isso é bom, isso não é bom. Mas por mais equivocado e pecador que você esteja se mantendo nesse momento, se você se arrepender, Deus redime o tempo, Deus transforma o mal em bem, e essa situação, e eu já tive... Curiosamente, é muito estranho ouvir isso, já ouvi de pessoas que, por exemplo, viveram o terrível e pagaram o terrível preço, por exemplo, de um adultério no casamento, depois de dizer assim, depois que nós nos reconciliamos e o Senhor trouxe cura às nossas vidas, hoje nós vivemos o melhor tempo, um tempo ainda melhor do que tínhamos antes. Isso é estranho você ouvir isso, porque você vai dizer assim, então quer dizer que foi bom? Não foi bom, foi terrível. E há marcas e preços e cicatrizes muito grandes na vida dessas pessoas. O que eu estou dizendo é que Deus pode usar estas coisas para o seu bom propósito. O que nós podemos, querido, é trocar os... Muitas pessoas falam assim, então eu acho que eu entendi. E aí a estratégia de muitos, talvez você já tenha ouvido assim, é aquela coisa assim, quando está acontecendo algo que você não entende, as pessoas dizem assim, para de perguntar por quê, e pergunte para quê. Porque se você entender para quê, né, o porquê, por que comigo? Por que eu perdi o emprego? Por que eu perdi o emprego? Aí você faz assim, não pergunte por quê, pergunte para quê. Aí o Senhor vai te falar, eu te mudei de emprego porque eu quero dar o melhor. Você vai falar assim, entendi. Então, mas isso não necessariamente funciona sempre. Porque alguém, eu vou usar aqui um exemplo muito doloroso. Por exemplo, chora a perda, a morte de alguém. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Por que o Senhor recolheu essa pessoa? Porque eu quero lhe ensinar a confiar mais em mim. Mas assim? Não tinha outro jeito? Não podia me mandar uma apostila sobre o assunto? Não podia levantar o pastor Leandro para vir me ensinar? Eu precisava passar por tudo isso? Então, não necessariamente o porquê e o para quê resolvem. Mas eu tenho convicção de que há uma postura que pode, sim, trazer muita direção para as nossas vidas. É trocar o porquê e o para quê por um como nós podemos enfrentar toda e qualquer situação que nós vemos. E o como é de mãos dadas com Jesus. Por quê? Não sei. Para quê? Não ousaria dizer. Se eu estivesse nessa situação aqui que eu acabei de ilustrar, por exemplo, de alguém que está velando alguém que ama, eu não diria, o que você diria? Nada. Eu só choraria. Diria para essa pessoa, talvez, eu não tenho porquê, eu não tenho para quê. Eu só tenho uma lágrima e que dizer assim, como é que nós podemos enfrentar isso? Juntos com Jesus. Deus pode, querido, transformar toda e qualquer situação para o seu bom propósito, e Ele converte o mal em bem na vida daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas. E por fim eu quero terminar aqui. Se alguém quiser vir fazer um fundo musical, aquelas músicas que choram agora, seria muito gostoso. Cicatrizes nos dão autoridade. Veja, eu me lembro de uma vez, recentemente eu ouvi essa ilustração e eu achei ela muito interessante. A ilustração que alguém usou, alguém recentemente esteve na nossa igreja e falou mais ou menos assim, eu vou parafrasear a ilustração que a pessoa fez. E ela falando assim, olha, imagine que um general está reunindo os seus soldados e esses soldados vão para o campo de batalha.
E nesse campo de batalha eles terão algum tipo de embate físico. E eu estou aqui com o meu exército, eu posso ter aqui pessoas, de repente, inexperientes, tal. E a dica que o general, né, ou que o sargento tenha dado à sua tropa, teria sido mais ou menos o seguinte: quando vocês forem para o campo de batalha, olhem bem no rosto do inimigo e procurem identificar se tem alguma cicatriz. Porque se tiver, foge. Porque se tem uma cicatriz, significa que ele já esteve em batalha e prevaleceu. Mas se o rosto estiver limpinho, vai para cima, porque esse ainda não passou pelas agruras de um confronto homem a homem. Achei isso interessante. Veja, querido, cicatrizes trazem autoridade, feridas não. Feridas e cicatrizes são coisas diferentes. Feridas contam uma história. Cicatrizes contam uma história. Quando você olha para uma cicatriz, uma história vem à sua memória. E uma história de cura, porque tudo que está cicatrizado está fechado. Mas feridas revelam dores e processos inacabados. Se eu fosse esse mesmo general, esse mesmo sargento, comandante, eu diria assim: melhor ainda, se vocês olharem para os soldados inimigos e ver algum com uma ferida, vá para cima dele, porque o soldado ferido, porque a pessoa ferida, ela está ainda mais vulnerável. Nós não podemos confundir feridas com pastor, realmente eu tenho uma história muito dolorosa, me fizeram muito mal, vou contar para você aqui o meu testemunho. Mas quando a pessoa começa a contar um pouco da sua história, você não percebe que, você olha para ela, você não percebe cicatrizes, você percebe feridas. E isso é um problema muito grave. E isso é algo muito ruim. Isso não conta uma história de cura, e isso não te dá autoridade, isso não revela um processo vencido, um processo concluído. Isso, na verdade, revela algo inacabado e que tem trazido dor e sofrimento para o seu coração. E ao falar sobre cicatrizes nessa noite, na verdade, tudo isso que eu falei longamente nesses 48 minutos até aqui, foi para chegar nesse ponto em que nós pudéssemos olhar para as nossas vidas e identificar se nós temos carregado feridas que ainda têm machucado e têm sido a marca das nossas vidas. E eu tenho convicção no meu coração que o Senhor quer transformar as nossas feridas. Porque as pessoas dizem assim: pastor, mas é uma questão de tempo. Assim, tem um ditado que diz aí, né? O tempo cura toda a dor. Não é verdade. O tempo revela, ele leva ao processo de todas as coisas. Então, assim, uma ferida não tratada, uma ferida não curada, com o tempo, o que vai acontecer? Ela vai inflamar, ela vai piorar, e talvez, se há alguém aqui da área médica, ou certamente você já ouviu uma história parecida com essa, de alguém que sofreu algum tipo de ferimento, negligenciou os cuidados médicos, enrolou, e de repente quando chegou e procurou médico, porque já não havia mais muitos recursos, a pessoa diz assim: por que não veio antes? Agora eu tenho que arrancar, agora eu tenho que amputar. Porque o tempo, aquilo que não é tratado ou curado com o tempo, piora. Mas a mesma ferida, por mais séria ou grave que seja, se receber cuidados e for passado sobre ela um medicamento, a depender da intensidade e do tamanho dessa ferida, pode ser que ela precise de bastante tempo para cicatrizar, mas ela recebeu o remédio, e o tempo, agora sim, o tempo revelará a cura. Mas quem curou o tempo? Não, foi o remédio. E qual é o remédio que cura as nossas feridas? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Por mais profundas que sejam as suas dores, por mais profundos, por mais longos que tenham sido os dias que eu e você estivemos na barriga de um grande peixe, o sangue de Jesus, quando aspergido sobre as nossas vidas, os nossos corpos, as nossas emoções, os nossos relacionamentos, as nossas famílias, os nossos lares, os nossos casamentos,
toda ferida será curada. E agora, em que pese todo o sofrimento, todas as dores e todo o processo, muitas vezes tão doloroso, que eu e você vivemos, mas agora está em nós uma cicatriz. E olha só, o Senhor pode usar essas cicatrizes, usar essas marcas, para usar as nossas vidas e levar a sua mensagem à vida de outros. Olha o que diz, eu quero finalizar com esse texto para que nós possamos orar. Olha o que diz 2 Coríntios 1, dos versos 3 a 5. Olha que lindo esse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Pai da misericórdia e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Olha isso daqui, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Quando nós somos curados, esse texto se aplica às nossas vidas. A consolação que recebemos é agora a consolação que oferecemos. Talvez você tenha uma história, talvez você tenha cicatrizes muito profundas na sua vida. Na verdade, querido, isso é o que te aprova e te valida a ser agora a boca de Deus, porque você passou por processos, você passou por experiências que desavisados estão querendo passar, e você diz: ei, o Senhor resgatou a minha vida, a consolação que eu recebi, agora eu quero oferecer a você. Mas não tem cicatriz, não tem história, não tem aprovação para quem ainda está ferido. Você pode se colocar em pé? A pergunta que eu lhe faço nessa noite é muito simples, mas eu tenho certeza que para muitos, ou para alguns, enfim, não sei, elas podem ser muito desafiadoras. A pergunta é: que feridas ainda estão abertas na sua vida? Por isso que eu disse que achei assim, Senhor, mas essa palavra para o aniversário da igreja, mas que dia maravilhoso para a gente ser curado, não é? Vai ficar registrado. Que dia que você foi curado? Eu me lembro, era aniversário da igreja. Talvez você tenha feridas. E eu posso estar falando, e tem uma hoje atual, eu acho ela interessante, né? Diz assim: eu não quero dar gatilho, falar sobre algumas coisas, às vezes gera em alguns assim, algo muito complicado. Talvez as feridas de alguns aqui sejam abuso, abandono, agressões, perdas. E você, quando olha para suas vidas, olha para a sua vida, se diz assim: Deus não pode me usar, porque no que eu tenho não são cicatrizes, não são histórias de cura, processos que se concluíram. Na verdade, eu ainda tenho feridas, e você sabe que é ferida, sabe por quê? Porque ainda dói. Eu tenho uma cicatriz enorme aqui, como eu disse, mas não dói. Amanhã, se tiver jogo no nosso Alcance Futebol lá, estarei lá, porque a cicatriz não é um problema. Se fosse uma ferida, eu não estaria lá. A pergunta que eu lhe faço é: quais são as suas feridas ainda abertas e não tratadas? Quanto tempo já se passou? Só está piorando. Você não gostaria que o Senhor Jesus curasse as suas feridas hoje? Se você quiser, quando nós estivermos aqui adorando ao Senhor, se você quiser, eu não vou ficar aqui falando sobre as possibilidades, porque pode, para que ninguém fique pensando: aquele foi para frente por causa disso, por causa daquilo. Mas se tem uma ferida aberta na sua vida e você gostaria de hoje vê-la sendo fechada, você pode vir à frente. Você vai recebido por um dos seus pastores, um dos seus líderes, alguém da casa vai te receber. Você não vai precisar confessar, você não vai precisar dizer o que é. Mas eu tenho convicção que em nome de Jesus, quem recebê-lo aqui terá bálsamo do céu, o sangue de Cristo nas suas mãos para ser colocado sobre a sua vida. Feche os teus olhos, sonde o seu coração e vamos ver nesse lugar o Espírito Santo se mover em cura, trazendo cura para as nossas feridas. Aleluia. Se você entender de vir à frente, pode vir, querido, pode vir já.
Talvez sejam feridas nas suas emoções, nos seus relacionamentos. Talvez você precise vir com uma outra pessoa à frente. Venha. E já, por favor, os da casa, identifiquem essas pessoas e comecem a orar com elas. Depois nós vamos orar por todos, mas vamos orar uns com os outros agora. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Declaramos cura em nome de Jesus. Declaramos que onde abundou o pecado, superabundou a graça curadora e saradora de Jesus Cristo. Declaro cura sobre o seu coração. Declaro cura sobre as suas emoções. Declaro que dos seus lábios nessa noite sairão expressões como: eu perdoo, eu deixo, eu confio no Senhor, eu entrego a Ti. Tu és a minha justiça, Senhor. Tu és a minha cura, Senhor. Tu és, Deus, o remédio que eu tanto preciso. Em nome de Jesus, Pai, queremos ser um povo curado, uma igreja curada, histórias curadas, histórias que até hoje eram entendidas como histórias de derrota, histórias de vergonha, se converterão nesta noite em testemunhos do amor de Deus, se converterão em testemunhos daquilo que Deus faz na vida daqueles que submetem e se entregam à sua cura. Quero orar agora também por você que tem marcas na sua vida, mas não tem entendido de fazer da sua vida um testemunho ao Senhor. Não, querido, que você ofereça a Deus hoje as suas cicatrizes, ofereça a Deus a sua história, esses processos que você viveu, coloque-os nas mãos de Deus. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar não apenas a sua boca, não apenas as suas palavras, mas pessoas quando olharem para você, pessoas quando souberem da sua história, de suas trajetórias, isso já será suficiente para atrair os seus corações a Jesus e a dizer: há esperança para a minha vida, há salvação para o meu casamento, há esperança para a minha casa. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Ofereça a Ele as suas cicatrizes. Ofereça a Ele e Ele fará um grande milagre a partir da sua vida. Aplauda ao Senhor com alegria, com convicção, realmente crendo que Ele é aquele que faz novas todas as coisas. Ele é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos, imaginamos. Aleluia, pelo seu poder que opera em nós. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Falei pro pastor Marcelo que eu tô que nem Jacó aqui com a coxa. Aleluia, que palavra abençoada. Fomos muito abençoados aqui. Quem foi abençoado? Amém? Quem foi curado das suas feridas? Aleluia, glória a Deus. Amém? Que bênção, irmãos. Deus fez algo maravilhoso nesse final de semana, amém? No sábado, o pastor Milton, agora o pastor Marcelo nos abençoou demais. Tenho certeza, irmãos, que Deus está nos equipando para algo grande.
né? Você foi atraído a esse lugar, né? Porque Deus quer equipar você com algo grande, né? Nós temos um desafio grande que é esse bairro, essa cidade, né? Vendo o que Deus está fazendo aqui sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre essa região, né? E Deus conta com você no seu plano, amém? Que nós sejamos como Jonas, na parte boa de que Jonas fez, né? Não precisamos mais entrar na barriga do peixe, mas ser um instrumento de Jesus para a honra e glória do Senhor, para Nínive, amém? Que hoje, né, os perdidos são os perdidos, amém? Vamos orar encerrando e agradecendo a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado por esse tempo, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem nos feito, nos dado. Senhor, te agradecemos pela vida do pastor Marcelo, do pastor Heloíse, Deus que está conosco, nos abençoou grandemente, Senhor. Oh Deus, prospera, Senhor, nós como igreja abençoamos eles, Senhor. Pai, nós oramos também, declaramos bênção do Senhor sobre a vida do pastor Milton, da pastora Viviane, sobre Alcance Pinhais, que tem nos abençoado, Alcance Curitiba, oh Deus, as demais alcances, os irmãos, Pai. Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos colocado no meio de pessoas, oh Deus, que honram o Senhor. Pai, agradecemos o nosso pastor, pastor Luciano, pastora Kelly, oh Deus, que tem pagado um preço, Senhor, oh Deus, que tem sido um instrumento para essa nação, Senhor, abençoa eles, guarda, livra de todo mal, Senhor. Nós como igreja, Pai, declaramos, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, um tempo de colheita, Senhor, daquilo que temos plantado para a honra e glória do Senhor. Pai, abençoa cada um aqui, que seja uma semana abençoada, Senhor, que seja uma semana próspera, que as células haja, Pai, oh Deus, curas, milagres, Senhor, oh Deus, que haja manifestação do Senhor através das células que acontecerão essa semana. Deus, nós oramos pelo nosso culto de quinta-feira, oramos, Pai, oh Deus, por um tempo, Pai, pela escola bíblica na segunda. Deus, abençoa, Pai, esse ministério, abençoa, Pai, essa estrutura, porque ela é para o Senhor. E do Senhor será, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Deus abençoe, vá em paz. Nós temos ali, né, a decoração, você pode tirar foto ali, né, o pessoal vai estar tirando foto. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Até quinta-feira, se Deus quiser.